Ecos da Fé apresenta O Atleta Celestial de John Bunyan. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Uma epístola a todos os preguiçosos e para as pessoas descuidadas. Amigos, Salomão diz que o preguiçoso morre desejando. E se assim for, o que a própria preguiça fará com aqueles que a entretêm? O provérbio é: o que dorme na cega é fio que envergonha. E isso ouso dizer, nenhuma vergonha maior pode acontecer a um homem do que ver que ele enganou sua alma e pecou a vida inteira. E tenho certeza de que essa é uma maneira de fazer isto, ou seja, ser preguiçoso. Preguiçoso referente à obra da salvação, a vinha do homem preguiçoso, em referente às coisas dessa vida, não está mais cheia de sarças, urtigas e ervas daninhas fétidas do que aquele preguiçoso para o céu, tendo o seu coração e alma sufocados pelo maldito pecado. Os males da preguiça. A preguiça tem dois males. Primeiro, negligenciar o tempo em que deveria chegar ao céu, e por esse meio. Em segundo lugar, traz arrependimento prematuro. Eu lhe garanto que aquele que perder sua alma neste mundo por causa da preguiça, não terá motivos para se alegrar com isso quando for para o inferno. A preguiça é geralmente acompanhada de descuido, e o descuido é em grande parte gerado pela falta de entendimento, e a insensatez novamente dá força à preguiça, e por esse meio a alma fica sem remédio. A preguiça exclui Cristo, a preguiça envergonha a alma. A preguiça é condenada até pela mais fraca de todas as criaturas. Vai ter com a formiga: ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Isso é, o homem que não quebra a preguiça de seu coração passará por algumas dores e tribulações. Portanto, ele mendigará na colheita. Isto é, quando os santos de Deus tiverem seu glorioso céu e a felicidade dados a ele, o preguiçoso, de acordo com Mateus 25, 10 a 12, nada terá. Como conhecer um homem preguiçoso? Se você quer conhecer um homem preguiçoso referente às coisas do céu, compare-o com um homem preguiçoso nas coisas deste mundo. Aquele que é preguiçoso demora a iniciar o trabalho que ele deve fazer. Assim é aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso é aquele que está disposto a atrasar nas coisas marcadas. Assim é aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso, qualquer pequena questão que surja no meio, ele fará disso uma desculpa suficiente para impedi-lo de cumprir seu trabalho. Assim também é com aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso faz o seu trabalho pelas metades, e assim é com quem é preguiçoso para o céu. Aqueles que são preguiçosos geralmente perdem seu tempo com as coisas que não deveriam. Assim também com os que são preguiçosos para o céu. Eles perdem o tempo da graça. Os preguiçosos raramente ou nunca dão bons frutos. Assim também será para com o preguiçoso de sua alma. Os preguiçosos são crianças para si mesmos. Assim também Cristo lidará com aqueles que não são ativos em sua obra. Servo mau, por tua própria boca te condenarei, pois sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus
e que ceifo onde não semeei? Por que não pusestes o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros? Lucas capítulo 19, versos 22 e 23. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Avisos sobre a preguiça. O que devo dizer? O tempo corre e você ainda continuará a ser preguiçoso? Grande parte da sua vida já passou e você permanecerá preguiçoso? Sua alma vale 1000 mundos e você ainda será preguiçoso? O dia da morte e do julgamento está à porta e você continuará a ser preguiçoso? A maldição de Deus paira sobre a sua cabeça e você será preguiçoso? Além disso, os demônios são zelosos, laboriosos e procuram por todos os meios, todos os dias, por todos os pecados, mantê-lo fora do céu e impedi-lo de salvação. E você será preguiçoso? Além disso, os seus vizinhos são diligentes com as coisas que perecerão. E você será preguiçoso com as coisas que durarão para sempre? Você estaria disposto a ser condenado por preguiça? Você estaria disposto que os anjos de Deus negligenciassem levar sua alma para o céu quando você estiver a morrer e os demônios ficarem prontos para lutar por ela? Acaso Cristo foi preguiçoso na obra de sua redenção? E por fim, se tudo isso não mudar, eu lhe digo que Deus não será preguiçoso ou negligente para condenar você, cuja maldição não dorme, nem os demônios deixarão de buscá-lo, nem o inferno deixará de fechar a boca sobre você. Preguiçoso, você ainda estás a dormir? Estás ainda decidido a dormir o sono da morte? Não te despertará nenhuma notícia do céu ou do inferno? Você ainda dirá: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços em repouso? Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, 14. Se eu fosse hábil em lamentar e tivesse apenas um coração ansioso por ti, como eu teria pena de ti, como eu iria lamentar? Se eu pudesse, como Jeremias, deixar meus olhos correrem rios de água por causa de ti, pobre alma, alma perdida, alma moribunda, que coração duro tenho, eu que não posso chorar por ti. Não seria de muito alarme perder um membro do seu corpo, uma criança ou um amigo? Mas, pobre homem, é a tua alma. Se fosse para ficar no inferno apenas por um dia, por um ano ou melhor, 10.000 anos, isso não seria nada em comparação à eternidade, já que a mesma é para sempre. É para todo sempre. Que palavra surpreendente será aquela que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas se eu correr e trabalhar como você quer, então devo desaparecer para todos os meus amigos, pois nenhum deles está fazendo dessa maneira. Ora, se você fizer isso, você correrá para o seio de Cristo e de Deus, e então, que mal isso te fará? Mas se eu correr dessa maneira, então devo fugir de todos os meus pecados? Sim, é verdade, mas se não fizerdes, correrás para o fogo do inferno. Mas se eu correr dessa maneira, serei odiado, perderei o amor de meus amigos e parentes e daqueles de quem espero benefícios ou de quem confio, e deles serei ridicularizado por todos os meus vizinhos. Ora, se você não fizer isso, certamente perderá o amor e o favor de Deus e Cristo, o benefício do céu e a glória, e será escarnecido de Deus por sua loucura, já que está escrito: também eu me rirei da vossa desventura, e vindo o vosso temor eu zombarei.
E se você não quer ser odiado e zombado, então tome cuidado com a sua tolice, para que não obtenha o desagrado e zombaria do grande Deus, pois suas zombarias e ódios serão terríveis, porque cairão sobre você em tempos terríveis. Se agora a tribulação e a angústia se apoderam de ti, o que será quando a morte e o julgamento vierem, quando todos os homens na terra e todos os anjos no céu não puderem ajudá-lo? Mas certamente, posso começar daqui a 1 ou 2 anos, não posso? Amigo, você tem algum arrendamento da sua vida? Alguma vez Deus te disse que viverás meio ano ou 2 meses? Não, pode ser que você morra amanhã. Acaso será tão estúpido e imprudente a ponto de aventurar sua alma em uma coisa incerta? Acaso você sabe se o dia da graça durará mais uma semana? Pois o dia da graça passou para alguns antes que a vida deles chegasse a um fim. E se fosse assim, como você não dirias? Oh, se eu tivesse começado a correr antes que o dia da graça tivesse passado e as portas do céu se fechassem contra mim. Se você vê alguns dos seus vizinhos negligenciar a garantia de casa ou terra para si, se ele oferecesse para o outro dizendo: temos tempo suficiente para o futuro, quando o tempo é realmente incerto e, além disso, eles não sabem se alguma vez tal dádiva será oferecida a eles novamente ou não, você os chamaria de tolos? E se assim for, então você julga que você é um homem sábio por deixar sua alma imortal pairar sobre o inferno por um fio de tempo incerto, que em breve poderá ser cortado em pedaços pela morte? Mas para falar claramente, todas essas são palavras de um espírito preguiçoso. Levante-se, homem, não sejais mais preguiçosos. Coloque o pé, o coração e tudo no caminho de Deus e corra. A coroa está no final da corrida. Ali também está o amoroso Jesus, que preparou provisões celestiais para dar boas-vindas à tua alma. E ele te dará um coração mais disposto do que você jamais pode desejar dele. Oh, portanto, não tenha preguiça, mas coloque em prática as palavras dos homens de Dan a seus irmãos após terem visto a bondade da terra de Canaã. Levanta-te, disseram eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir essa terra. Juízes 18, 9. Eu desejo que nossas almas se encontrem com conforto no final da jornada. O atleta celestial. Uma descrição do homem que chega ao céu, a forma como ele corre, as marcas pelas quais passa e algumas instruções de como correr. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 16, 17. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. O céu e a felicidade é o que todos desejam, de modo que o perverso Balaão poderia dizer: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Números 23, 10. No entanto, apesar de tudo isso, são muitos poucos os que obtêm a glória desejada, de modo que muitos professores eminentes ficam aquém das boas-vindas de Deus em seu lugar santo. O apóstolo, portanto, porque ele desejava a salvação das almas dos coríntios, a quem ele escreve essa epístola, apresenta-lhes nessas palavras tal conselho que, se tomado, seria para a sua ajuda e proveito. Primeiro, não ficar parado desejando o céu, mas correr. Segundo,
não se contentar com todo tipo de corrida, mas ele diz, e como ele diz, corra para que possa obter. É como se ele nos dissesse: alguns, porque não querem perder suas almas, começam a correr cedo. Eclesiastes 12:1. Correm depressa, correm com paciência. Hebreus 12:1. Correm no caminho certo. Mateus 14:26. Você corre assim? Alguns fogem tanto do pai quanto da mãe, amigos e companheiros, para que possam ganhar a coroa. Você corre assim? Alguns passam por tentações, aflições, boa fama, má fama, para que possam ganhar a pérola. E você corre assim? Então, corra para que você possa obter. Essas palavras estão em um contexto de corrida dos homens, sendo uma semelhança muito adequada para colocar diante dos olhos dos santos do Senhor. Não sabeis que os que correm na corrida, correm todos, mas um só recebe o prêmio? Então corra para que possa obter. Isso é, não apenas corra, mas certifique-se de correr. Então corra para que possa obter. Primeiro ponto, a doutrina do texto. A doutrina é essa: aqueles que terão o céu devem correr para ele. Aqueles que querem o céu devem correr para ele. Rogo-lhes que prestem atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24. O prêmio é o céu. E se você o tiver, você deve correr para ele. Em Hebreus 12:1-3, nos é mencionado que, portanto, nós também, diz o apóstolo, visto que temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma vez diz Paulo: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9:26. Segundo ponto, a corrida da palavra aberta. Mas antes de prosseguir, observe. Primeiro, voe. Essa corrida não é uma corrida comum, ou qualquer tipo de corrida, mas deve ser entendida como o tipo mais rápido de corrida, e em Hebreus 6 é chamado de fuga, para que tenhamos uma forte consolação os que fogem para o refúgio, a fim de nos apegarmos à esperança proposta. Perceba quem fugiu. Esse texto é tirado de Josué 20, quando o homem deveria fugir para a cidade de refúgio, quando o seu vingador do sangue estavam em seus calcanhares para se vingar dele, pela ofensa que havia cometido. Portanto, é uma corrida ou fuga pela vida. É uma corrida com toda a força. Por isso, corra. Segundo, prosseguindo. Esta ideia, em Filipenses 3,14, é colocado como prossigo para o alvo. Isso significa que aqueles que desejam ter o céu não devem se apegar a nenhuma dificuldade, nem se apegar aos cultos ou com quem se encontram, mas pressionar, prosseguir e empurrar através de tudo o que possa ficar entre o céu e a sua alma. Então, corra. Terceiro, permanecendo. Em Colossenses 1:23, nos é dito que, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Não é correr um pouco, ou de vez em quando, aos trancos e barrancos, mas correr e permanecer correndo pela sua vida, passar por todas as dificuldades e continuar nelas até o fim da corrida, até o fim da vida eterna. Por isso, corra para que você possa obter. Terceiro, várias razões para esclarecer essa doutrina. 1. A perda da coroa. Nem todos os que correm obtêm o prêmio. Há muitos que correm
Sim, e correm muito, e ainda assim não recebem a coroa que está no final da corrida. Você sabe que todos os que correm em uma corrida não obtêm a vitória. Todos correm, mas somente um vence, e assim é com o mundo celestial. Não é todo aquele que corre, nem todo aquele que busca, nem todo aquele que luta, que ganhará. Embora um homem se esforce para conquistar, diz Paulo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele só terá a vitória se correr e se esforçar dentro dos preceitos de Deus, e não procurando agradar aos homens, mas somente ao seu Criador. 2 Timóteo 2,5. Segundo, a corrida perdida. Porque você sabe que, embora um homem corra, se ele não vencer, qual proveito ele teve? Ele não ganhará nada. Um homem corre para ganhar o prêmio, mas se ele não o obtiver, ele se dedicou e gastou o seu tempo sem propósito. Eu digo, ele não receberá nada. E quantos desses corredores serão encontrados no dia do juízo? Multidões e multidões que correram assim, sim, correram tão longe ao ponto de chegar aos portões do céu, e não conseguiram ir mais longe, mas lá estão a bater e clamando, Senhor, Senhor. Entretanto, eles serão brutalmente repreendidos. Apartai-vos de mim. Vocês chegaram tarde demais. Vocês correm muito preguiçosamente. A porta já está fechada. Quando o dono da casa tiver se levantado, diz Cristo, e fechando a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Lucas capítulo 13, verso 25. Triste será a condição daqueles que correm e perdem. Portanto, se você quer o céu, deve correr para ele, e correr para que possas obter. Terceiro, longo caminho. Porque o caminho é longo, falo isso metaforicamente, e há muitos passos sujos, muitas colinas altas, muito trabalho a fazer. Também temos que vencer um coração perverso, o mundo, o diabo. Digo, há muitos passos a serem dados por aqueles que pretendem ser salvos, correndo ou andando nos passos do nosso pai Abraão. Saindo do Egito, você deve passar pelo Mar Vermelho. Você deve percorrer uma longa e tediosa jornada através do deserto uivante antes de chegar à terra prometida. 4. Tempo incerto. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele porque, como o caminho é longo, o tempo que levarão para terminar a corrida é muito incerto. O tempo presente é o único tempo. Você não tem mais tempo atribuído a você do que o tempo que você desfruta agora. Ora, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27:1. Não diga, tenho tempo suficiente, pois irei morrer daqui a 7 anos. Eu te digo que o sino da morte pode tocar por ti antes dos próximos 7 dias terminarem. Quando a morte vier, você deve ir embora, estando preparado ou não. Portanto, olhe para o céu. Não se atrase. Não é bom brincar com as coisas tão importantes como a salvação ou a condenação da sua alma. Você sabe que todo aquele que tem um grande caminho a percorrer em pouco tempo precisa correr. 5. Inimigos perseguem. Aqueles que querem o céu devem correr para ele, porque o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno os seguem. Nunca há uma pobre alma que vai para o céu, na qual o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno não o seguiram por toda a vida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8.
eu lhe asseguro, o diabo é ágil. Ele pode correr rápido, ele tem pés leves, ele ultrapassou muitos, ele virou seus calcanhares e lhes empurrou para a queda eterna. Também a lei, que pode atirar muito bem. Tenha cuidado de se manter fora do alcance dessas grandes armas, os 10 mandamentos. O inferno também tem uma boca larga, ela pode se estender a você mais do que você está ciente. E como o anjo disse a Ló, acautela-te, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, isso é, em qualquer lugar entre a terra e o céu, para que não pereças. Gênesis 16, Gênesis 19, 17. Então eu te digo, preste atenção, não demore, para que a lei, o inferno, a morte ou as terríveis maldições da lei de Deus não te alcancem e te derrubem. Por isso eu digo, aqueles que querem o céu devem correr para ele. 6. Os portões do céu se fecharão. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele, porque talvez as portas do céu possam ser fechadas em breve. Nem todos os pecadores irão encontrar os portões celestiais abertos. Por isso corra para que não o encontre fechado, pois se uma vez forem fechados contra um homem, são tão pesados que nem todos os homens do mundo, nem todos os anjos do céu são capazes de abri-lo. Eu fecho e ninguém abre, disse Cristo. E se você chegasse a apenas um quarto de hora atrasado, digo-te que você irá lamentar tua miséria por toda a eternidade. Quão terrível é ser excluído, quão terrível é ficar fora do céu, pecador. Em vez de perdê-lo, corra para ele sim, corra para que possas obter. 7. Tudo perdido. Por último, porque se você perder, você perde tudo. Perde tua alma, Deus, Cristo, o céu, a felicidade, paz e etc. Além disso, você se expõe a toda vergonha, desprezo e reprovação de Deus, de Cristo, dos santos, do mundo, do pecado e do diabo. Como Cristo diz do construtor insensato, assim direi de ti, quando todos os homens que passarem começarão a zombar de ti. Esse homem começou a corrida bem, mas não conseguiu terminar. Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao verso 30. Mas como uma pobre alma deve fazer para correr? Pois o que me aflige é pensar que posso correr e ainda assim ficar aquém. Por favor, diga-me, portanto, como devo correr? Para que você possa entender, considere as seguintes coisas. 9 direções como correr. Primeiro, entre no caminho certo. Se você quer correr para obter o reino dos céus, certifique-se de entrar no caminho que te levará até lá, pois é uma coisa vã pensar que terás o prêmio, a menos que estejas no caminho que leva a ele. Se um homem em Londres começar a correr para Nova York por causa de uma aposta, agora, embora ele seja o corredor mais rápido, ainda assim, se ele correr totalmente para o sul, ele nunca se aproximará de Nova York, pois Nova York é para o norte. Assim é a nossa corrida celestial. Não é simplesmente o corredor, nem o quão rápido esse corredor corre que ganhará a coroa, mas sim aquele que esteja no caminho certo. Tenho observado, no pouco tempo que tenho sido professor, que há uma grande correria de um lado para o outro, alguns para este lado, outros para aquele. Mas é de se temer que a maioria deles estejam fora do caminho. Então, embora eles corram tão rápido quanto a águia pode voar, eles não são beneficiados em nada. Se você agora diz qual é o caminho, eu te digo que Cristo, Filho de Maria, o Filho de Deus, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. Então teu negócio é, se queres ter a salvação, vê se Cristo é teu, com todos os seus benefícios. Se Ele te cobriu com todos os seus direitos, se Ele te mostrou que os teus pecados foram lavados com o sangue do seu coração, se você foi plantado nele, e se você tem fé nele para fazer dele a sua vida e se conformar com ele, isso é, tal fé que conclua que você é justo porque Cristo é a sua justiça. E pelo amor do Senhor, tome cuidado e não se engane e pense que está no caminho por motivos muito leves, pois se você perder o caminho, perderá o prêmio. Se você perder isso, tenho certeza que perderá a sua alma. Eu te suplico que cuides da tua alma, e para que assim faças, segue este conselho: desconfie de sua própria força e jogue-a fora. Ajoelhe-se em oração ao Senhor pelo Espírito da verdade. Procure sabedoria em sua palavra. Mantenha-se acompanhado dos cristãos mais saudáveis que têm mais experiência de Cristo e certifique-se de ter um cuidado especial com falsas religiões. Digo-te que isso é um assunto tão sério e temo que você dê tão pouca importância a isso. Temo que as suas resoluções sejam muito leves e isso faz o meu coração doer enquanto estou a escrever para ti. Que o Senhor te ensine o caminho por meio de seu Espírito, e então estou certo de que o conhecerás. Por isso, corra. Tenha o cuidado de confiar na obediência externa a qualquer um dos mandamentos de Deus, ou pensar que você é melhor aos olhos de Deus por isso. Vigie-se para não buscar a paz para a sua alma a partir de qualquer justiça própria. Mas se você pode crer, assim como é pecador, é justificado gratuitamente pelo amor de Deus, mediante a redenção que há em Cristo, e que Deus, por amor de Cristo, te perdoou, não por algo que você tenha feito ou vá fazer, você certamente estará no caminho certo. O Senhor te colocou nele e te manterá nele. Segundo, estude no caminho. Assim como você deve entrar no caminho, você deve também estudar e meditar no mesmo e sobre o caminho. Você conhece homens que seriam especialistas em qualquer coisa, pois estudam muito sobre essas coisas. Isso, portanto, você deve fazer. Que o seu estudo seja muito dedicado a Cristo, o caminho, o que Ele é, o que Ele fez e por que Ele o fez que fez. Porque Ele, antes a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança aos homens, porque Ele chorou, porque Ele morreu, porque Ele carregou o pecado do mundo, porque Ele foi feito pecador e porque Ele foi feito justiça, porque Ele está no céu na natureza de homem. E o que Ele faz lá? 2 Coríntios 5:21. Medite e medite muito sobre essas coisas. Pense também nos lugares às quais você não deve se aproximar. Você deve evitar tais coisas que são proibidas na palavra de Deus. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Provérbios 5:5, Provérbios 5:8. Não passe pelos caminhos perigosos, nem chegue perto deles, nem tenha nada a ver com eles. Por isso, corra. Terceiro, remova os obstáculos. Não apenas assim, mas em seguida você deve se despojar daquelas coisas
que podem impedi-lo de começar ou continuar no caminho para o reino dos céus, como a cobiça, o orgulho, a luxúria ou qualquer outra coisa. Seu coração pode estar se inclinando para poder impedi-lo de continuar nessa corrida celestial. Os homens que correm por uma aposta não se sobrecarregam nem carregam consigo coisas que possam ser um obstáculo para eles em sua corrida. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Isso é, ele deixa de lado tudo que seria, de alguma forma, uma desvantagem para ele. Como diz o apóstolo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. É uma coisa vã falar em ir para o céu, se você deixa o seu coração sobrecarregado com aquelas coisas que o atrapalham. Você não diria que tal homem corre o risco de perder uma corrida caso ele decida encher os bolsos com pedras, pendurar roupas pesadas dos ombros e usar grandes sapatos em seus pés? Assim é referente à corrida celestial. Tu falas de ir para o céu, e ainda assim enche os teus bolsos com pedras, isso é, enche teu coração com este mundo, e aí pendura nos teus ombros os seus lucros e prazeres? Ah, você está amplamente enganado. Se você planeja vencer, deve se despir, deve deixar de lado todo o peso, deve ser moderado em essas coisas. Por isso, corra. 4. Cuidado com os atalhos. Tome cuidado para não entrar naquelas ruas que levam para fora do caminho. Há caminhos tortuosos, caminhos onde os homens se desviam, caminhos que levam à morte e à condenação. Por isso, tome cuidado por onde andas. Isaías 59:8. Alguns deles são perigosos por causa da prática. Provérbios 7:25. Alguns por causa da opinião, mas não se importe com eles. Cuide do caminho à sua frente. Olhe para a sua frente. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 4:27. Mas que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Provérbios 4:25. Pondera a verdade de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não vire a mão nem para a direita nem para a esquerda. Afasta o teu pé do mal. Provérbios 4:26 e 27. Este conselho, quando não é levado tão a sério, é a razão de viver de opinião em opinião, cambaleando de um lado para o outro, de igreja para igreja, e assim perdendo o caminho para o reino. Embora o caminho para o céu seja apenas um, ainda assim existem muitos caminhos tortuosos e atalhos. E novamente, apesar do reino dos céus ser a maior cidade, geralmente esses atalhos são mais frequentados. A maioria dos viajantes seguem por esses caminhos. Portanto, o caminho para o céu é difícil de ser encontrado e difícil de ser mantido por causa disso. No entanto, assim como foi com a prostituta de Jericó, ela tinha um fio de escarlate amarrado em sua janela, pela qual sua casa era conhecida. Josué 2:18. Assim é com o caminho celestial. As correntes escarlates do sangue de Cristo correm por todo o caminho para o reino dos céus. Portanto, lembre-se disso. Veja se você encontra a aspersão do sangue de Cristo no caminho. Se você encontrar, tenha bom ânimo. Você está no caminho certo. Mas tenha cuidado para não se enganar com uma fantasia, pois então podes encantar-te e desviar-te para qualquer viela ou caminho. Procure sempre o caminho em que o sangue de Cristo pode ser visto. É isso que o apóstolo quer dizer quando diz que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 a 20. Quão fácil é hoje em dia para o diabo ser astuto para as pobres almas, chamando seus caminhos como caminho para o reino. O diabo sempre falará que este é o caminho de Deus. E com que rapidez, ganância e aos montes, as pobres almas simples se jogam nisto, especialmente se for coberto com alguns atos externos de moralidade. Mas isso é porque os homens não conhecem as veredas do caminho plano para o reino dos céus. Eles ainda não aprenderam que Cristo é o verdadeiro caminho e o que é a sua justiça, e muito menos têm noção de sua própria insuficiência, mas são ousados, orgulhosos e presunçosos. 5. Não olhe muito alto. Não exagere em olhar muito alto em sua jornada para o céu. Você sabe que os homens que correm uma corrida não costumam olhar para um lado e para o outro, nem costumam erguer os olhos muito alto, pois ao olharem demais para as outras coisas, eles tropeçariam e cairiam. Assim é com a corrida celestial. Se você olhar e observar todas as opiniões e caminhos do mundo, também, se você estiver se intrometendo demais nos decretos secretos de Deus, ou deixar seu coração entreter perguntas demais sobre algumas das curiosidades tolas e agradáveis, você pode tropeçar e cair, como muitas centenas na Inglaterra fizeram, para sua própria derrota eterna. Preste atenção, portanto. Não siga esse espírito orgulhoso e altivo, como o diabo não pode se contentar com a sua própria posição. Davi era de um espírito excelente quando disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Salmos 131, versos 1 e 2. Leitor, você corre assim? 6. Não abra o ouvido. Tome cuidado para que você não tenha um ouvido aberto a todos os que clamam por você, tentando tirá-lo do foco, enquanto você está em sua jornada. Homens que correm, você sabe, se alguém os chamar dizendo: se você não for muito rápido, eu posso acompanhá-lo, os corredores decididos diriam: infelizmente, não posso ficar, estou com pressa, por favor não fale comigo agora. Eu nem posso ficar com você. Estou a correr para uma aposta. Se eu ganhar, estou feito. Se eu perder... Dessa maneira, sábios são os homens, quando correm por coisas corruptíveis. Além disso, tu tens mais motivos para fazê-lo do que estes, visto que eles correm por coisas passageiras, mas tu corres para a glória incorruptível. Eu te dou o aviso disso oportunamente, sabendo que terás muitas pessoas chamando por você: o diabo, o pecado, este mundo, vãs companhias, prazeres, lucros, estima entre os homens, facilidade, pompa, orgulho, todos clamando: fique por mim. E outros dizendo: não me deixes para trás. Um terceiro diz: e leve-me com você. O que você irá, diz o diabo, sem os seus pecados, prazeres e lucros? Você é tão apressado? Você não pode ficar e levar isso com você? Você deixará seus amigos, companheiros para trás? Você não pode levar seus vizinhos, o mundo, o pecado, a luxúria, o prazer, o lucro, a estima entre os homens com você? Não deixes o seu ouvido aberto para as lisonjas tentadoras,
sedutoras e emaranhadas de tais almas afundadas, como estas são. Filho meu, diz Salomão, se os pecadores querem seduzir-te, não os consistas. Provérbios 1:10. Você sabe o que custou ao jovem de quem Salomão fala em Provérbios 7:21-27? Ele, que foi seduzido por uma prostituta, seduziu-a com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios, o arrastou, até que ele a seguiu como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, com a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso custará a vida. Agora, pois, filho, dar-me ouvido, diz ele, e ser atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e descem para as recâmaras da morte. Alma, aceite esse conselho e diga: Satanás, pecado, luxúria, prazer, lucro, orgulho, amigos, companheiros e tudo mais, deixe-me em paz. Afasta-se, não se aproxime de mim, pois estou a correr para o céu, por minha alma, por Deus, por Cristo, do inferno e da condenação eterna. Se eu ganhar, ganho tudo. Se eu perder, perco tudo. Deixe-me em paz, porque eu não o ouvirei. Por isso, corra. 7. Não desanime. Em seguida, não se assuste, embora encontre vários motivos de desânimos em sua jornada para lá. Aquele homem que está decidido a ir para o céu, se Satanás não pode ganhá-lo por lisonjas, ele se esforçará para enfraquecê-lo por desânimo, dizendo: você é um pecador, você derrubou a lei de Deus, você não é eleito, você veio tarde demais, o dia da graça já passou, Deus não se importa com você, seu coração é vazio, você é preguiçoso. E assim foi com Davi, onde ele disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmos 27:13. É como se ele dissesse: o diabo se enfureceu tanto e meu coração era tão vil que se eu tivesse julgado de acordo com meus próprios sentidos e sentimentos, eu estaria absolutamente distraído. Mas eu confiei em Cristo, na promessa, e esperei que Deus seria tão bom como sua promessa de ter misericórdia de mim, um pecador indigno. É o que me encorajou e me impediu de desmaiar. E assim deves fazer quando Satanás, a lei ou a tua própria consciência te desanimar, seja pela grandeza dos teus pecados, pela maldade do teu coração, pelo tédio do mundo, pela perda de prazeres exteriores, pelo ódio que você obterá do mundo, ou por algo semelhante. Então você deve se encorajar com a franqueza das promessas, a ternura do coração de Cristo, os méritos de seu sangue, com os seus convites para entrar, a grandeza do pecado de outros que foram perdoados e que, mesmo Deus, através de Cristo, manterá a graça para todo sempre. Se estas não forem tuas meditações, tu irás prosseguir vagarosamente pelo caminho celestial. Portanto, digo: anime-se em sua jornada e diga àqueles que buscam a sua destruição: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se mora nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7:8. Por isso, corra. 8. Suportar tribulações. A tribulação da cruz. Tome cuidado para não tropeçar na cruz pela qual você deve passar antes de vir para o céu. Você deve entender que não há homem que vá para o céu
que não seja pela cruz. A cruz é um marco permanente pelo qual todos os que vão para a glória devem passar, através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Se você está no caminho para o reino, tu virás à cruz em breve. Que o Senhor conceda que você não recue e que você continue no caminho. Se alguém vir após mim, diz Cristo, a si mesmo, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, verso 23. A cruz permanece e está desde o princípio como um sinal de caminho para o reino dos céus. Você sabe que se alguém lhe perguntar qual é o caminho para um lugar, qual é a melhor direção, não digas apenas este é o caminho, mas também diga, você deve passar por tal portão, por tal arbusto, por tal árvore, ponte ou algo semelhante. Você está a perguntar qual é o caminho para o céu? Ora, eu digo-te, Cristo é o caminho. Nele você deve entrar em sua justiça para ser justificado. E se você está nele, logo constatará a cruz. Você deve aproximar-se dela, deve tocá-la, você deve tomá-la, ou então você sairá rapidamente do caminho que leva ao céu e virará alguma dessas ruas tortuosas que levam às câmaras da morte. Conheça a cruz. Você pode conhecer a cruz por 6 coisas. Primeiro, a cruz é conhecida na doutrina da justificação. Segundo, na doutrina da mortificação. Terceiro, na doutrina da perseverança. Quarto, na doutrina da abnegação. Quinto, na doutrina da paciência. Sexto, na comunhão com os santos. Há muito na doutrina da justificação. Um homem é forçado a desistir de sua justiça própria e se segurar na justiça do outro. Isso não é uma tarefa fácil para um homem fazer. E eu lhe asseguro que ele deve primeiro esticar cada veia de seu coração antes que ele seja levado a ceder a ela. É um milagre para um homem negar, rejeitar, abominar, jogar fora todas as suas orações, lágrimas, esmolas, guardas de sábados, leituras e estar disposto no meio do sentimento de seus pecados a lançar-se totalmente à sua justiça e obediência de outro homem, abominando o seu próprio, considerando-o como um pecador mortal, como a violação aberta da lei. Eu digo, fazer isso, em verdade, é o maior pedaço da cruz. Portanto, Paulo chama isso mesmo de sofrimento, quando ele decidiu rejeitar todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Na doutrina da mortificação também há muito da cruz. Não é nada para um homem entreter-se em suas opiniões vis, em seus pecados vis, em seus amados, agradáveis e queridos pecados que se apegam a ele como a carne apega aos ossos. O quê? Perder todas essas coisas corajosas que os meus olhos contemplam por aquilo que eu nunca vi com os meus olhos? O quê? Perder meu orgulho, minha cobiça, minha vã companhia, esporte, prazeres e o resto? Eu lhe digo que isso não é fácil. Se fosse, porque todas aquelas orações, suspiros e vigílias, porque precisamos ser tão contrários a isso? Não. Você não vê que alguns homens, antes de começarem esses trabalhos, arriscaram até mesmo a perda de suas almas, do céu, de Deus, de Cristo e tudo mais? Qual é a significância de todos aqueles atrasos e adiamentos pelas quais dizemos, fique mais um pouco, estou relutante em deixar meus pecados, enquanto sou jovem e saudável? É tudo em vão? Eu lhe asseguro que cortar a mão direita
ou arrancar o olho direito não é prazeroso para a carne. A doutrina da perseverança também é contrária à carne, que não é apenas para o começo da corrida, mas também para suportar, não é apenas para fazer proclamar: eu vou ter o céu, mas também conhecer a Cristo, vestir-se de Cristo e andar com Cristo como seu companheiro para o céu. De fato, é grande coisa começar a procurar o céu, começar a buscar o Senhor, começar a evitar o pecado, mas é uma questão muito grande continuar com a aprovação de Deus. Meu servo Caleb, diz Deus, é um homem de outro espírito e perseverou em seguir-me, isto é, sempre me seguiu, e eu farei entrar na terra. Números 14, 24. Quase todos os milhares de filhos de Israel, em sua geração, ficaram aquém da perseverança quando caminharam do Egito para Canaã. De fato, eles começaram a trabalhar de boa vontade, estavam com muito fôlego, mas rapidamente ficaram sem fôlego e os seus corações voltaram novamente para o Egito. É uma questão fácil para um homem correr muito por curto período, por 1 ou 2 milhas. Mas existir por 100, por 1000, por 10.000 milhas? O homem que faz isso deve encontrar sua cruz, dor, cansaço, espinho, pântanos e outros obstáculos que tornam sua jornada muito mais dolorosa. Você não vê com os olhos diariamente que a perseverança é uma parte muito grande da cruz? Por que mais os homens se cansam tão cedo? Eu poderia apontar muitos que, após terem seguido caminhos de Deus por cerca de 12 meses, outros podem ter sido 2, 3 ou 4, alguns mais, outros menos. Eles foram derrotados pelo vento, tomaram seu alojamento e descansaram antes de chegarem ao céu. Alguns naquele pecado, e não no secreto, às vezes dito abertamente, dizendo: o caminho é muito estreito, a caminhada muito longa, a religião muito santa. Não conseguiríamos existir, nem conseguiríamos ir mais longe. E assim também é com os outros 3, a saber, paciência, abnegação e comunhão com os santos. Quão difíceis são essas coisas! É fácil negar a outro homem, mas não é tão fácil negar a si mesmo. Negar a si mesmo por amor de Deus, ao seu evangelho, aos santos, negar a si mesmo referente a tal vantagem e a tal ganho. Essa escritura é raramente lida, raramente colocada em prática, que diz: se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. 1 Coríntios 8,15. Novamente, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não nos agradarmos a nós mesmos. Romanos 15:1. Mas quão obstinada, quão precipitada, quão rabugenta e autorresoluta é a dureza dos cristãos hoje em dia. Além disso, quão pouco consideram os pobres, a menos que sejam para dizer: aquecei-vos e fartei-vos. Tiago 2,16. Mas dar é um trabalho raro, especialmente dar algo a um pobre. Gálatas 6,10. É a cruz que guarda aqueles que são destinados para o céu. Alguns homens, como disse antes, quando chegam à cruz, não conseguem ir mais longe, mas acabam voltando aos seus pecados. Outros tropeçam e quebram o pescoço. Outros, ao verem que a cruz se aproxima, desviam-se para a mão esquerda, para a mão direita, e assim pensam ir para o céu de outra maneira. Mas eles são enganados. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão certamente perseguidos.
2 Timóteo 3,12, são poucos os que, quando chegam à cruz, clamam: bem-vinda à cruz, como alguns dos mártires fizeram com a cruz, que foram queimados. Portanto, se você encontrar a cruz em sua jornada, seja de qualquer maneira, não se assuste. Diga: pobre de mim, que devo fazer agora? Mas tenha coragem, sabendo que a cruz faz parte do caminho para o reino. Pode um homem crer em Cristo e não ser odiado pelo diabo? Ele pode fazer uma profissão deste Cristo e isso doce e convincente, e os filhos de Satanás segurar sua língua? As trevas podem concordar com a luz? Ou o diabo suportar que Cristo Jesus seja honrado tanto pela fé, por uma conversa celestial, e deixar essa alma em paz? Você nunca leu que o dragão persegue a mulher? Apocalipse 12:13? E que Cristo disse: no mundo tereis aflições? João 16:33. 9. Aumente a compreensão e a vontade. Roga a Deus que Ele faça essas duas coisas por ti. Primeiro, ilumine o teu entendimento, e segundo, inflame a tua vontade. Se esses dois forem feitos com eficácia, não há motivos para temer, mas você irá em segurança para o céu. Ilumine o seu entendimento. Uma das grandes razões pelas quais homens e mulheres dão tão pouca atenção ao outro mundo é porque veem tão pouco dele. E a razão pela qual eles veem tão pouco disso é porque eles têm seus entendimentos obscurecidos. Portanto, diz Paulo, vocês crentes não devem andar como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18 e 17. Não andem como eles, não corram como eles. Infelizmente, pobres almas, eles têm seus entendimentos obscurecidos, seus corações cegos, e essa é a razão pela qual eles têm subestimado o Senhor Jesus Cristo e a salvação de suas almas. Haverá muita frustração quando os homens virem as coisas de outro mundo. Deus, Cristo, céu e a glória eterna que há para ser desfrutada. A conversão de pecadores por meio do Espírito Santo os fará correr por todos os lados para apreciar as coisas celestiais e abdicar de todas as coisas terrenas. Moisés, tendo uma visão disso, porque seu entendimento foi iluminado, ele não temeu a ira do rei, mas escolheu, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. Ele se recusou a ser chamado de filho do rei, recusando as maravilhosas riquezas para que sofresse por Cristo com uns pobres santos desprezados. Isso foi possível somente porque ele viu aquele que era invisível e teve respeito à recompensa do galardão. Hebreus 11:26. E é por isso que o apóstolo geralmente ora em suas epístolas pelos santos, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. E para que eles pudessem compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Efésios 3:11-19. Ore, portanto, para que Deus ilumine seu entendimento. Isso será de grande ajuda para ti. Isso fará com que você suporte grandes pesos pela causa de Cristo. Como Paulo diz, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos o patrimônio superior e durável. Se um homem
estiver desapercebido e não ver uma joia no seu caminho, irá pisoteá-la ao invés de pegá-la. Ora, assim é com as coisas celestiais. Embora o céu nunca valha tanto e você nunca tenha tanta necessidade dele, ainda assim, se você não vê, isso é, se o seu entendimento não foi aberto ou iluminado, você não dará nenhum valor. Portanto, clame ao Senhor por graça iluminadora e diga: Senhor, abra meus olhos cegos. Senhor, tire o véu do meu coração escuro. Mostre-me as coisas do mundo e deixe-me ver a doçura, a glória e excelência delas, por amor de Cristo. Incendeie tua vontade. Clame a Deus para que Ele incendeie a tua vontade, também como as coisas do mundo celestial. Quando a vontade de um homem está totalmente determinada para fazer tal ou tal coisa, então deverá ser bem difícil que algum obstáculo o faça desistir. Quando Paulo decidiu subir para Jerusalém, embora isso significasse que ele iria sofrer, ele não se intimidou. Não, diz ele, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Sua vontade foi inflamada por seu amor a Cristo, e por isso todas as persuasões contrárias a tal propósito não tiveram nenhum efeito. De fato, ter tal vontade para o céu é uma vantagem admirável para um homem que está a correr para lá. Um homem decidido, com sua vontade fixa, dirá: farei o meu melhor para me beneficiar, farei o meu melhor para impedir meus inimigos. Eu não desistirei enquanto eu aguentar. Eu terei o céu, ou perderei minha vida. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Jó 13:15. Não te deixarei ir, se não me abençoardes. Gênesis 32:26. Eu vou e eu vou. Essa é a abençoada e inflamada vontade de ir ao céu. Se um homem estiver disposto, então qualquer argumento será motivo de encorajamento. Mas se não quiser, então qualquer argumento o desencorajará. Isso é visto tanto em santos quanto em pecadores, naqueles que são filhos de Deus e naqueles que são filhos do diabo. Os santos de outrora, estando eles dispostos e decididos pelo céu, o que poderia impedi-los? Nem espada ou cabestro, masmorras fedorentas, chicotes, ursos, touros, leões, torturas cruéis, apredejamento, fome ou nudez irão impedi-los. Não, e em todas essas coisas eles foram mais que vencedores, por meio daquele que os amou. Romanos 8:37, que também os fez querer o dia do teu poder. Salmo 110:3. Veja novamente, do outro lado, os filhos do diabo, eles não estão dispostos a correr para o céu. Colocam sua esperança em coisas terrenas, por isso dizem: casei, tenho uma fazenda, perderei meu comércio, perderei meu orgulho, meus prazeres, serei zombado, escarnecido. Portanto, não ouso ir. Eu, diz outro, ficarei até ser mais velho, ou até que meus filhos estejam todos crescidos, ou até que eu seja um pouco afortunado neste mundo, ou até que eu tenha feito isso ou aquilo. Mas, infelizmente, a realidade é que eles não estão dispostos. Pois se eles estivessem profundamente dispostos, essas coisas não os amarrariam. E eu lhe digo que a vontade é tudo. Essa é uma das principais coisas que giram a roda para trás ou para frente. E Deus sabe disso muito bem, assim também como o diabo. Portanto, ambos se esforçam muito para fortalecer a vontade de seus servos. Deus faz de seus um povo disposto a servi-lo, e o diabo faz o que pode para possuir a vontade e a afeição daqueles que são seus, com o amor ao pecado. Portanto,
Quando Cristo chega perto do assunto, de fato ele diz: "Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida?" João 5:40. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha que ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e não os quiseste. Lucas 13:34. Portanto, clame muito a Deus para inflamar sua vontade para o céu e para Cristo. Tua vontade, se for corretamente edificada para o céu, você não será derrotado pelo desânimo. Essa foi a razão pela qual Jacó lutou com o anjo. Embora ele tenha perdido um membro, por assim dizer, e a sua coxa tenha se deslocado enquanto lutava com ele, ainda assim, diz ele: "Não te deixarei ir, se não me abençoardes." Obtenha sua vontade por meio da graça celestial. Resolva lutar contra todos os desencorajamentos, e então você irá toda a velocidade para o céu. Mas se você vacilar em sua vontade, você correrá mancando e parando por todo o caminho que percorreu, e também com certeza ficará aquém no final. O Senhor te dê vontade e coragem. Assim, terminei de te orientar sobre como correr para o reino. Certifique-se de guardar na memória o que eu te disse, para que você não perca o seu caminho. Mas por que gostaria que você pensasse neles? Resumo tudo nesse pequeno pedaço de papel. Primeiro, entre no caminho. Segundo, estude sobre o caminho. Terceiro, em seguida, tire e deixe de lado tudo que possa o atrapalhar. Quarto, cuidado com os atalhos. 5. Não olhe muito ao seu redor e certifique-se de ponderar o caminho dos seus pés. 6. Não pare por causa de ninguém que te chame, seja o mundo, a carne, o diabo, pois tudo isso te atrapalhará em sua jornada. 7. Não se assuste com quaisquer desencorajamentos que encontrar no caminho. 8. Cuidado para não tropeçar na cruz. 9. Clame muito a Deus por um coração iluminado e uma mente disposta, e Deus lhe dará uma jornada próspera. No entanto, antes de me despedir, deixe-me te dar alguns motivos para os impelir no caminho. Pode ser que eles sejam tão bons quanto um par de esporas para espetar o seu coração nesta rica viagem. 9 motivos para nos impelir no caminho. 1. Ganhar ou perder. Considere não haver outro caminho senão este. Você deve ganhá-lo ou perdê-lo. Se você vencer, então o céu, Deus, Cristo, glória, felicidade, paz, vida. Sim, a vida eterna é sua. Tu deverás ser igual aos anjos no céu. Não te afligirás mais. Não suspirarás mais, não sentirás mais dor, estarás fora do alcance do pecado, do inferno, da morte, do diabo, da sepultura e de qualquer outra coisa que possa te ferir. Mas ao contrário, se você perder, então perderás o céu, a glória, Deus, Cristo, o conforto, a paz e tudo o que tende a tornar a eternidade confortável para os santos. Além disso, você obterá a morte eterna, tristeza, dor, escuridão, comunhão com demônios, com a condenação eterna de sua própria alma. 2. Inimigos te seguem. Considera que esse diabo, este inferno, a morte e condenação segue-te tão próximo quanto eles podem, e tem sua comissão para fazê-lo pela lei contra a qual você pecou. Portanto, pelo amor do Senhor, apresse-se. 3. Tudo ou nada. Se eles se apoderarem de você, antes de você chegar à cidade do refúgio, eles irão parar para sempre a sua jornada. Por isso, corra. 4. Cristo está pronto para receber-te. Saiba também que agora os portões do céu e o coração de Cristo estão abertos para te receber. Eu acredito que essa consideração que o diabo segue para destruir
e que Cristo está de braços abertos para o recebê-lo, deveria fazer você correr com toda a pressa e velocidade. 5. Olhe para o prêmio. Fique de olho no prêmio. Certifique-se de que seus olhos estejam continuamente no alvo que você deseja obter. A razão pela qual os homens são tão propensos a desmaiar em sua corrida para o céu está principalmente em uma dessas duas coisas. Primeiro, eles não consideram seriamente o valor do prêmio, ou então, se o fizerem, temem que sejam bom demais para eles. Portanto, para que você não faça o mesmo, mantenha seus olhos na excelência, na doçura, na beleza, no conforto, na paz que deve ser obtido por aqueles que ganham um prêmio. Foi isso que fez o apóstolo passar por tudo: boa fama, má fama, perseguição, aflição, fome, nudez, perigo no mar e perigo na terra, prisões e mais prisões. Além disso, outros foram apedrejados, serrados em pedaços, seus corpos assados em greias, suas línguas cortadas de suas bocas, fervidos em caldeirões, lançados às feras, queimados em estacas, chicoteados em postes e 1000 outros tormentos terríveis, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Oh, quando eles poderiam ter sido libertos, eles não a aceitaram, pois sabiam que no mundo vindouro teriam uma ressurreição melhor. Hebreus, capítulo 11, verso 35. Em segundo, não permita que os pensamentos da raridade do lugar te façam dizer em teu coração: isso é bom demais para mim. Pois eu te digo, o céu está preparado para quem o aceitar, e todos os que o aceitarem serão recebidos com boas-vindas calorosas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago, capítulo 2, verso 5. Portanto, tenha coragem e corra. 6. Pense naqueles que já se foram. Pense muito naqueles que se foram antes. Primeiro, como eles realmente entraram no reino. Em segundo lugar, quão seguros eles estão nos braços de Jesus. Estariam eles aqui novamente por 1000 mundos? Ou, se fosse, teriam medo de que Deus não os acolhesse? Em terceiro lugar, o que eles julgariam de você se soubessem que seu coração começou a falhar em sua jornada, ou seus pecados começassem a seduzi-lo e persuadi-lo a parar com sua corrida? Eles não te chamariam de tolo e diriam: que ele veja apenas o que vemos, o que sentimos, saboreie as guloseimas que nós provamos. Se ele estivesse aqui no céu por 15 minutos para contemplar, ver, sentir, saborear e desfrutar apenas a milésima parte do que desfrutamos, o que ele faria? O que ele sofreria? O que ele deixaria de fazer? Ele favoreceria o pecado? Ele amaria o mundo caído? Ele teria medo dos amigos? Ou se encolheria diante das ameaças mais terríveis que os maiores tiranos pudessem inventar? Não. Aqueles que tiveram apenas uma visão dessas coisas pela fé, estando tão longe delas como o céu da terra, ainda assim tiveram um coração confortado e alegre, como um pássaro que canta na primavera, para que isso e muito mais não os impedissem de correr para o céu. Às vezes, quando meu coração vil tem se inclinado para este mundo, a própria consideração dos gloriosos santos e anjos do céu, o que eles desfrutam, isso me faz correr para a frente, desprezar essas coisas pobres, baixas, vazias e pobres, e dizer à minha alma: venha, alma, não nos cansemos, veja o que é este céu. Vamos arriscar tudo por isso. Certamente Abraão, Davi, Paulo e o restante dos santos de Deus
eram tão sábios quanto qualquer um de nós é agora, e ainda assim perderam tudo por esse reino glorioso. Portanto, jogue fora as concupiscências fétidas, siga a justiça e ame o Senhor Jesus e dedique-se ao seu temor. Eu te garanto que Ele te dará uma boa recompensa. Leitor, o que você me diz sobre isso? Estás tu resolvido a seguir-me? Então corra para que você possa obter. 7. Cristo está pronto para te levar. Para encorajá-lo um pouco mais, comece a trabalhar. E quando você estiver cansado, então o Senhor Jesus o levará e o carregará. Isso não é o suficiente para fazer qualquer pobre alma começar sua corrida? Você pode até dizer: mas sou fraco, sou coxo, etc. Bem, mas Cristo é o nosso repouso. Considere, portanto, quando você se cansar, Ele colocará você em seu repouso, como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que a amamentam, Ele guiará mansamente. Isaías 40:11. Esta é a maneira que os pais tomam para encorajar os seus filhos, dizendo: eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, e vos salvarei. Isaías 46:4. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Quando estiverdes cansados, eles cavalgarão. 8. Receba uma nova força. Ele transmitirá nova força do céu à tua alma. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30 e 31. O que direi além do que já foi dito? Terás um alojamento bom e fácil, uma dieta boa e saudável, o seio de Cristo para repousar, as alegrias do céu para alimentar-se. Devo falar da saciedade e da duração disso tudo? Na verdade, para descrevê-las à altura, é um trabalho muito difícil para mim. 9. Os inimigos são incansáveis. Mais uma vez, penso que a própria indústria do diabo e a indústria dos seus servos devem fazer você, que deseja o céu e a felicidade, correr em um ritmo acelerado. Ora, o diabo, ele não perderá tempo, não poupará dores, também nem os seus servos, tanto para buscar a destruição de si mesmo e dos outros. Por isso, não devemos ser tão diligentes para nossa própria salvação? Deve o mundo arriscar a condenação de suas almas por uma pobre coroa corruptível? E não devemos nós arriscar a perda de algumas ninharias por uma coroa eterna? Arriscarão perder a comunhão com Deus, a remissão de seus pecados por Cristo, o conforto do Espírito Santo, a habitação celestial, a companhia dos santos e dos anjos, para obter e manter a comunhão com o pecado, este mundo e uns poucos miseráveis, bêbados, palavrões, mentirosos e cobiçosos como eles? E não devemos nós trabalhar tão arduamente, correr tão rápido, buscar tão diligentemente, ou melhor, 100 vezes mais diligentemente pela companhia desses gloriosos amigos eternos, embora com a perda de tais como aqueles, ou melhor, com a perda de 10.000 vezes melhores do que aquelas coisas pobres, baixas, vis e desprezíveis? Deve-se dizer no último dia que os ímpios correram mais para o inferno do que vocês para os céus? Que eles gastaram mais horas e dias do que você gastou para aquilo que é 10.000 milhares de vezes melhor? Que não sejas assim. Por isso corra, e corra com todas as forças.
Agora, farei o uso e a aplicação do que foi dito e assim concluir. 9 usos deste assunto. Você corre assim? Aquele que deseja ir para o céu deve correr para ele. Sim, e não apenas correr, mas correr fervorosamente, correr continuamente e despir de tudo o que impediria a sua corrida. Bem, então você corre? E agora examinaremos um pouco. Você entrou no caminho certo? Você está na justiça de Cristo? É uma coisa perigosa. Você sabe, para um homem pensar que está no caminho certo quando está no caminho errado. Oh, esta é a miséria da maioria dos homens. Persuadir-se de que eles estão no caminho certo quando nunca tiveram um pé no caminho celestial. O Senhor te dê entendimento aqui, ou então estarás arruinado para sempre. Alma, procure quando foi que você se despiu de seus pecados e de sua justiça própria para a justiça de Jesus Cristo. E eu digo, você se vê nele? Ele é mais precioso para ti do que o mundo inteiro? Sua mente está sempre meditando nele? Você gosta de falar dele e de estar andando com ele? Você considera a sua companhia mais preciosa do que o mundo inteiro? Você considera todas as coisas menores, coisas pobres, sem vida, vazias, vãs, sem que haja comunhão com ele? Sua companhia adoça todas as coisas e a sua ausência amarga todas as coisas? Alma, eu te suplico, seja sóbria sobre esse assunto e não pense de maneira leviana sobre a salvação ou a condenação da sua alma. Estás preso nas coisas deste mundo, como orgulho, prazeres, lucros, concupiscências, vaidades? O quê? Você pensa que pode correr rápido, tendo os seus pecados e concupiscências em seu coração? Digo-te, alma, aqueles que deixam tudo de lado, todo peso, todo pecado, estão na postura mais ágil para correr. Se você não se libertar de todas essas oposições, de todos esses empurrões, de todos esses artritos, de todas essas pedras de tropeço, de todas as armadilhas, de todos esses emaranhados do diabo, do pecado, de seus próprios corações, eu te digo, se você está no caminho para o céu e ainda assim está preso nessas coisas, você não achará nada fácil ou pequeno. Você está, portanto, despreendido dessas coisas? Você está, portanto, despreendido dessas coisas? É de temer que você seja encontrado entre os muitos que procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. 2. Lembre-se dos mais quase. Se sim, então em seguida, o que será daqueles que se cansam antes, quando ainda estão no meio do caminho? Ora, é aquele que resiste até o fim que deve ser salvo. É aquele que vence e que herdará todas as coisas. Não é todo aquele que começa. Agripa deu um passo na direção correta. Tu, disse ele a Paulo, por um pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26:28. Ah, mas foi quase. E assim, ele nunca foi nada. Ele foi justo de fato, mas ainda assim foi curto. Ele estava correndo enquanto fazia isso, mas rapidamente perdeu o fôlego. Oh, este mais quase, eu lhe digo que neste mais quase ele perdeu a sua alma. Parece-me ter visto algumas vezes como esses pobres coitados que chegam quase ou no quase ao céu, quão temerosamente seus mais quase o atormentam no inferno, quando eles clamaram na amargura de suas almas, dizendo: fui quase um cristão, eu estava quase no reino, quase fora das mãos do diabo, quase fora dos meus pecados, quase, e isso era tudo, mas quase, não totalmente. Oh, quase no céu é estar totalmente no inferno. Amigo, é uma coisa triste sentar-se antes de estarmos no céu e cansar-se antes de chegarmos ao lugar de descanso.
E se esse for o seu caso, tenho certeza de que você não corre para o obter. 3. Corra de volta. Em seguida, o que acontecerá com aqueles que há algum tempo estavam a correr apressadamente para o céu, de modo que pareciam ultrapassar muitos, mas agora estão a correr de volta com a mesma rapidez? Você pensa que eles vão chegar até lá? O quê? Correr de volta para o pecado, para o mundo, para o diabo, de volta às concupiscências da carne? Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2:21. Esses homens não só serão condenados pelo pecado, mas por professarem a todo mundo que o pecado é melhor que Cristo. Para o homem que corre de volta, ele praticamente diz: já experimentei a Cristo e experimentei o pecado, e não encontro tanto deleite em Cristo quanto no pecado. Triste! Que desgraça terão aqueles que estavam quase nos portões do céu e depois correram de volta. Se retroceder, diz Cristo, por meio do seu apóstolo, nele não se comprais a minha alma. Hebreus 10:38. Mais uma vez, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. E se não for apto para o reino dos céus, então ele será apto para o fogo do inferno. Portanto, diz o apóstolo que aqueles que produzem esses frutos apóstatas, como ervas e espinhos, serão rejeitados e amaldiçoados, cujo o fim é ser queimado. Hebreus 6:8. Nunca haverá outro Cristo sangrando e morrendo por eles. E se eles não escaparem dessa negligência, então como escaparão da rejeição divina? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. E se os justos, isso é, aqueles que correm para o céu, labutam incessantemente para chegar ao céu, então onde estarão os ímpios e pecadores apóstatas? Quão proveitoso seria se Judas, o traidor, ou Francis Spieira, o apóstata, estivessem agora vivos no mundo para sussurrar um pouco a esses homens no ouvido e dizer-lhes que a apostasia custou as suas almas. Aquele que se desvia e aquele que ainda está no pecado, ambos são de uma só mente. Eles amam seus pecados e as coisas deste mundo. Eles são todos um, e o inferno os guarda no futuro. Ele é um ímpio que nunca se atentou para a pessoa de Cristo, e o outro é um ímpio que uma vez se atentou para ele e depois fugiu novamente. Portanto, essa palavra certamente deve sair da boca de Cristo contra ambos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. 5. Não demore. Novamente aqui você pode ver que aqueles que terão o céu devem correr para ele. Então eu clamo em alta voz para aqueles que começaram há pouco tempo a correr, para acelerarem seu ritmo, se eles pretendem vencer. Você sabe que aqueles que vêm mais atrás precisam correr mais rápido. Amigo, eu te digo, há aqueles que correm 10 anos em aparente direção correta, e ainda assim, se você falar com ele, às vezes eles dirão que chegarão tarde demais. Como então serás contigo? Portanto, cuide para que você não demore nem uma hora, mas rapidamente se desfaça de tudo aquilo que é um obstáculo para você em sua jornada. Corra. Sim, corra para que você consiga. 6. Esforce-se para ficar à frente. Vocês que são cristãos antigos, prestem atenção aos jovens de Jesus que começaram a se despir ontem, para que não corram mais do que você, de modo a ter
aquela escritura cumprida em você. Muitos, porém, serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos 10:31. Oh, será uma vergonha para você e um crédito para eles. Pasmem, quando um jovem soldado é mais corajoso do que aquele que está acostumado a guerrear. Para aqueles que estão por último, eu te digo, esforce-se para superar aqueles que estão diante de vocês. E vocês que são os primeiros, eu digo, mantenham-se firmes e mantenham-se diante deles com fé e amor, se possível, pois de fato essa é a corrida certa, para um se esforçar para superar o outro, mesmo para o último tentar ultrapassar o primeiro, e aquele que está antes deve se esforçar para manter a sua posição. 7. Evite meros professos. Mais uma vez, quão vilmente eles se comportam, quão vagarosamente eles são para vencer, que acham suficiente fazer companhia aos últimos. Há alguns homens que dizem que correm para o céu tão bem quanto qualquer um. No entanto, se houver apenas professos preguiçosos, frios e sem entusiasmo no país, eles certamente tomarão o exemplo por eles. Eles pensam que se puderem acompanhá-los, estão fazendo certo, mas esses não consideram que os últimos perdem um prêmio. Os que chegam tarde serão como as virgens tolas clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade te digo que não vos conheço. Mateus 25, 10-12. Partam, professos frios e preguiçosos. Penso que a palavra de Deus é tão clara para derrubar vocês, preguiçosos professos. É de se admirar que os homens não prestem mais atenção a isso. Lembra-te de como a esposa de Ló foi servida por correr preguiçosamente e por dar apenas uma olhada para trás. Lembra-te como Esaú foi servido por ficar muito tempo antes de vir para a bênção. E como foram servidos os mencionados em Lucas 13:25 por ficarem até que a porta se fosse fechada. Ele transformou a esposa de Ló em uma estátua de sal. Ainda que Esaú com lágrimas clamasse, foi tarde demais. Sim, essa preguiça e frieza te fará amaldiçoar o dia em que você nasceu, se você perder o reino. 8. A corrida preguiçosa destrói outros. Mais uma vez, você, por sua corrida preguiçosa, não deve apenas destruir a si mesmo, mas também será a causa da condenação de alguns outros, pois outros notam a vida de um cristão professo. E porque você é apenas pobre, frio e preguiçoso corredor que procura conduzir o mundo e o prazer com você, ora, assim os outros pensarão em fazê-lo também. Dizem eles: por que não podemos ficar tão tranquilos quanto ele? Ele é um professo e, no entanto, busca prazeres, riquezas, lucros. Ele ama a companhia vã. Ele é orgulhoso. Ele é assim e professa que está indo para o céu. Ele diz também que não teme, mas que terá entretenimento. Vamos, portanto, acompanhá-lo, o ritmo dele. Não sairemos pior do que ele. Quão terrível será se você for um instrumento da ruína de outros por causa do seu andar tortuoso. Atente-se para isso. Você terá pouca força para comparecer diante de Deus, para dar conta da perda de sua própria alma. Por acaso, não precisas prestar conta a outros porque os impedistes a entrar? Como você responderá a esse ditado? Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando? Lucas 11:52. Pois essas palavras serão eminentemente cumpridas naqueles que, por sua própria ociosidade, se mantêm fora do céu, dando aos outros o mesmo exemplo.
também os impede. Não corra preguiçosamente, ou tome o exemplo de quem o faz. Eu lhe suplico, em nome do nosso Senhor Jesus, que nenhum de vocês corram tão preguiçosamente no caminho para o céu, ao ponto de atrapalhar a si mesmo e aos outros. Se avistar um homem correndo uma vida temporal, que parasse para conversar, parasse para descansar, você o condenaria, e tu não condenarias a ti mesmo, que faz o mesmo, ou pior, que vadia em tua carne e que põe em risco tua alma, céu, glória e tudo mais? Cuide-se, pobre pecador, miserável, cuide-se. Se ainda houver algum tempo que, apesar desse conselho, ainda esteja vacilando e vagando no caminho para o reino da glória, seja prudente para não tomar o exemplo dele. Não aprenda de nenhum homem, além daquele que segue a Cristo, mas olhe para Cristo, que não é apenas o autor e consumador da nossa fé, mas que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu digo, não espere que nenhum homem aprenda de alguém além daquele que segue a Cristo. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Embora ele fosse um homem iminente, sua exortação é para que o seguíssemos somente porque ele seguia a Cristo. Estímulos para correr com os primeiros. Agora, para que você possa ser estimulado para correr com os primeiros, tome nota disto. Quando Ló e sua esposa estavam a fugir da amaldiçoada Sodoma para as montanhas, para salvar suas vidas, dizem-se que sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. No entanto, você vê que nem a prática dela, nem o julgamento de Deus que caiu sobre ela fez com que Ló olhasse para trás. Às vezes me surpreendo com Ló nesse ponto. Sua esposa olhou para trás e morreu imediatamente, mas ele continuou seu caminho. Ló não olhou para trás para vê-la. Seu coração estava realmente em sua jornada. E bem poderia, havia montanha diante dele e o fogo e enxofre atrás dele. Sua vida estava em jogo e ele a perderia se tivesse olhado para trás. Corra assim, e na tua carne, lembra-te da sua condenação. Lembre-se, porque aquela desgraça a alcançou. Lembre-se que Deus a fez de um exemplo para todos os corredores preguiçosos até o fim do mundo. E tome cuidado para não seguir o mesmo exemplo. Mas, se isso não for o suficiente, considere: tua alma é a tua própria alma, que deve ser salva ou condenada. Tu não perderás a minha alma por tua preguiça. É a tua própria alma, tua própria tranquilidade, tua própria paz, tua própria vantagem ou desvantagem. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. O povo de Deus deseja o bem às almas dos outros. E você, não deseja o bem à sua? E se isso não te provocar, então considere isto: se você perder a sua alma, é você também que deve levar a culpa. Enlouqueceu Caim ao considerar que não havia olhado para a alma de seu irmão Abel. Quanto mais te deixará perplexo pensar que não deve ter um cuidado próprio? E se isso não te provocar a se mexer, considere isso também. Se você não fugir, o povo de Deus está resolvido a lidar com você, assim como Ló lidou com a sua esposa, isto é, deixá-lo para trás. Pode ser que você tenha um pai, mãe, irmão, entre outros, no caminho para o céu. Você estaria disposto a ser deixado para trás? Certamente não. Então considere isso. Não será uma desonra para ti ver os próprios meninos e meninas do país terem mais inteligências do que tu?
Podem ser que os servos de alguns homens, como o cavaleiro, lavrador, ajudantes, entre outros, estão mais atentos para as coisas celestiais do que os seus senhores. Costumo pensar, às vezes, que mais servos do que senhores, que mais inquilinos do que proprietários herdarão os reinos dos céus. Estou convencido de que você despreza seus servos por achar ser mais sábios do que eles referente às coisas deste mundo. No entanto, ouso dizer que muitos deles serão mais sábios do que você nas coisas do mundo vindouro, o que é de verdadeira grande preocupação. Uma breve exposição. Então, pecador, o que você tem a dizer? Onde está o teu coração? Você correrá? Você está resolvido a se despir ou não está? Pense rápido, criatura. Não é brincadeira esse assunto. Não confunda com carne e sangue. Olhe para o céu, que deleite há lá. Também olhe para o inferno, do qual você pode entender algo pelo meu livro chamado Sing for Will, ou escute os gemidos de uma alma condenada. Eu desejo que você leia seriamente e se dedique a tudo o que foi dito. Se não conheces o caminho, consultes a palavra de Deus. Se você quer companhia, clame pelo Espírito de Deus. Se você quer encorajamento, gaste o seu tempo nas promessas de Deus, mas certifique-se de começar cedo a entrar no caminho. Certifique-se de correr rápido e aguentar até o fim, e o Senhor lhe dará uma jornada próspera. Fim.